Os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram uma das mais extraordinárias realizações da humanidade, existindo ao longo de quase 1200 anos, desde o século VIII a.C. até pelo menos ao final do século IV da nossa era. Desse empreendimento antigo ficou para a modernidade um lastro de memória e cultura que esteve na origem de várias tentativas de renovação da tradição olímpica. Entre o início do século XVII e o final do século XIX, várias personalidades e organizações empenharam-se em voltar a dar vida aos Jogos Olímpicos, mas seria apenas com o dinamismo do barão Pierre de Coubertin que um projeto renovador conseguiu alcançar a expressão internacional. Essa seria a condição decisiva para o sucesso do projeto olímpico e começou por concretizar-se através da criação do Comitê Internacional para os Jogos Olímpicos, rebatizado em 1896 para Comitê Olímpico Internacional. Pierre de Coubertin não encarava os Jogos Olímpicos como um mero festival desportivo, mas acima de tudo como celebração da amizade entre os povos, assente no desporto, na educação e na cultura. Foi com essa perspectiva que estabeleceu logo no início o objetivo de criação de um centro de estudos vocacionado para estudar o fenómeno olímpico e disseminar o ideal herdado dos Jogos Olímpicos antigos, adaptado à sociedade contemporânea. Quem primeiro aderiu à ideia de Coubertin foi o alemão Karl Diem, que pouco tempo depois da morte do barão francês em 2 de setembro de 1937, pôs em funcionamento o Instituto Olímpico Internacional em Berlim. A nova instituição era financiada pelo Reich alemão e apoiada pelo Comitê Olímpico Internacional. Desenvolveu atividades de 1938 até 1944, quando a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial determinou também o fim daquele centro de estudos olímpicos. Karl Diem tinha sido o secretário-geral do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Berlim, tanto em 1916, quando não chegaram a realizar-se devido à Primeira Guerra Mundial, como de 1936, e o proponente da ideia da estafeta do fasco olímpico, aceso em Olímpia e transportado por atletas até à cidade-sede dos Jogos. Entretanto, em 1939, o Comitê Olímpico Helénico aprovou um plano do secretário-geral Ioannis Ketseas, em colaboração com Karl Diem, para a criação de uma Academia Olímpica. Também neste caso, a Segunda Guerra Mundial interrompeu a concretização do projeto, mas com a entrada de Ketseas para o Comitê Olímpico Internacional em 1946, o grego pôde apresentar no ano seguinte, em seu nome e no de Diem, um projeto para a criação da Academia Olímpica Internacional para funcionar em Olímpia, berço dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. A proposta foi aprovada em 28 de abril de 1949, durante a 44ª sessão do Comitê Olímpico Internacional, realizada em Roma, datando desse dia a fundação da Academia Olímpica Internacional, a laborar sob os auspícios do Comitê Olímpico Internacional. Ketseas e Diem trabalharam na prossecução da ideia até à inauguração da Academia Olímpica Internacional, a 1 de junho de 1961, dia da abertura da primeira sessão internacional para jovens, que juntou 30 participantes de 24 países. Nessa primeira sessão não houve participação portuguesa, mas Portugal estaria representado na sessão seguinte, em 1962, através de 2 participantes. E Olímpia tinha outro. Olímpia então era uma coisa impressionante. Ainda não havia nenhuma construção da Academia Olímpica Internacional. Nós de resto ficávamos em tendas. Chegámos a Olímpia, onde ficávamos instalados em tendas da Cruz Vermelha, umas tendas brutais da Cruz Vermelha, onde não havia sanitas, havia um buraco no chão, uma tábuazinha em cima, com umas paredezinhas de madeira, onde a gente fazia as necessidades, e depois havia uma bateria que era um tubo de água com os furinhos para a gente tomar uns duches.
Eu, na altura, era inspetor nacional adjunto do desporto universitário, uma função pro bono, que não ganhava nada. Mas, e foi à inspeção. Eu era também, devo dizer que nessa altura, era membro do Comitê Olímpico, representando o desporto universitário. De maneira que este conjunto de situações levaram a que, quando nós na inspeção nos reunimos para escolher, quando o comitê nos pediu que indicássemos 2 pessoas, enfim, os meus colegas entenderam que devia ir um da inspeção e, portanto, que devia ir eu. Quanto ao Dr. Justiniano, entendemos pedir a indicação de um representante da Universidade do Porto, ou melhor, do CDUP, e o CDUP indicou o Dr. Justiniano. Tinha sido nomeado para o prémio Fair Play do Comitê Olímpico e era uma pessoa de alguma forma reconhecida no desporto nacional e penso que terá sido por essas razões de me terem escolhido para poder participar no evento em Atenas, em Olímpia. A esse concurso e não estava nada à espera de ser selecionada, até que recebi uma chamada da Academia Olímpica a dizer que fui uma das selecionadas e que iria participar no programa do Comitê Olímpico da Academia, que era ir visitar a Academia Olímpica Internacional. Inicialmente pensei que estivessem a brincar e que não era verdade. Não existia telemóveis, era tudo por telefone. Eu disse, se calhar enganaram-se, não era comigo que queriam falar. Só que depois recebi a carta, recebi tudo e verifiquei que o meu trabalho foi selecionado. Não sei dizer como é que fiquei... Foi um sonho poder representar a Academia Olímpica e poder representar o meu país com tantos outros representantes de todas as outras academias. Em relação à Academia Olímpica Internacional, concorro para participar em 1990. Somos apurados eu, a Gabriela e o Luís Brito e participámos em Olímpia na sessão para jovens em 1991. O impacto que isto teve foi enorme. Não a Grécia, porque a Grécia era um país muito semelhante a Portugal, ainda não muito desenvolvido, mas o Olímpia sim. O Olímpia não no ponto de vista de desenvolvimento, mas no impacto que teve, quer a Academia, as instalações da Academia Olímpica Internacional, quer a parte das ruínas e a parte onde se realizavam os Jogos da Antiguidade. E quando vamos a meio do percurso, há um pânico no avião, porque ardeu um dos motores, começou a arder um motor. Aquilo era um quadrimotor, a hélice, começou a arder um motor, um pânico bestial, e eu, caladinho, tinha um rato a ver para onde é que havia de fugir, a ver aquela parte de cima do avião, onde tem um bote para a gente sair, tinha na altura. E eu estava a dizer, aqui é água, quando isto bater na água, ver se eu consigo, sou o primeiro a fugir por ali. Mas não foi preciso. Até pediram, eu estava muito calmo, mas o professor Alberto Quadrio, pediram se a gente podia também ajudar a acalmar as pessoas, aterramos. E nós tivemos a oportunidade de percorrer as zonas mais importantes do ponto de vista histórico. Havia algumas reuniões, praticamente todos os dias, penso que se fazia uma reunião com grupos de 5, 6 pessoas para discutirmos vários temas, não me recordo exatamente quais eram, mas todos relacionados com o olimpismo e com os princípios do desporto. Basicamente era isso e as experiências que se tinha em cada país. Havia alguns convívios, havia algum desporto, fazíamos algumas atividades desportivas. Tínhamos sessões à noite culturais e visitávamos a parte histórica, nomeadamente das ruínas do Museu Olímpico. Portanto, eu tinha optado pelos grupos de língua francesa. E é curioso porque realmente os grupos de língua francesa tinham pessoas com mais idade, portanto participámos em tudo aquilo que havia de participar, nos jogos, nas animações, em tudo aquilo que fizeram. Na área que eu achava que era impossível ganhar, ganhamos o prémio de pintura e eu e a participante de Argentina. Fizemos as duas uma pintura, não sei como, mas entendemos, fizemos as duas uma pintura e até ela ganhou. E os morning exercises
aquilo era muito cedo, nós que gostávamos sempre de andar até tarde, embora ali não houvesse nada, mas andávamos até de manhã quase e nunca faltávamos aos morning exercises, porque depois tínhamos aquela horinha do almoço para dormir. Mas aquilo ao fim da quinta sessão, eu ainda dei uma sessão, o professor Quadro deu outra, ao fim da sexta sessão desapareceu, acabaram-se os morning exercises, porque ninguém se levantava para ir para os morning exercises. Em Olímpia tive a oportunidade de ir ao Museu Filatélico que lá existe. E estranhei não haver, na altura, não haver nenhum selo português, de vários países. E o diretor do museu disse, pois é que vocês nunca fizeram selos olímpicos. Eu não tinha ideia disso, cheguei cá, fui logo informar-me. Não, disse-me logo o engenheiro Nobre Guedes, não, fez sim senhor, na Olimpíada de Amsterdão foram feitas aí umas emissões, nós temos aí coleções, então dê-me uma que eu vou mandar para lá, e assim foi. Em 1995 havia muitos países emergentes africanos, portanto estavam a começar a entrar mais a sério em termos de Jogos Olímpicos, e uma das coisas que se notava é que queriam impor-se com resultados, portanto era muito mais a questão da performance que estava em causa do que propriamente o espírito olímpico. E isso notava-se na forma como eles falavam, mas já temos um campeão disto ou um campeão daquilo. Não era tanto a questão do espírito olímpico. Na Academia fazem uma coisa muito curiosa no último dia, que é juntar todos os participantes de todos os países e fazem 2 círculos, de forma a que as pessoas, os círculos movem-se em sentido contrário, de forma a que todos passamos por todos e todos temos de cumprimentar todos. E lembro-me perfeitamente, aliás já tinha sentido isso nos dias anteriores, que os representantes de Israel e os representantes dos países árabes, aquilo era extraordinariamente complicado. Nós éramos 107 e foi a primeira vez que houve 30 e tal raparigas nesse convívio. Foi um impacto muito grande. A Grécia, não muito grande, porque não conhecemos muito da Grécia, mas o Olímpia e, sobretudo, as instalações da Academia Olímpica e a parte do Estádio Olímpico, da parte da antiga Olímpia, foi de facto um impacto muito grande na minha vida, de facto. O impacto da Grécia foi importante para mim, ainda por cima eu sou arquiteto e gostei naturalmente de ver tudo aquilo que era histórico e em relação à minha participação em Olímpia, pronto, nós fazíamos reuniões e alguns eventos e sobretudo o serviu-me para me formar também como dirigente, porque eu costumo dizer, fiz a festa, lancei os foguetes e agora estou a apanhar as canas, porque sou dirigente esportivo há mais de 20 anos no Superalgésia da Fundo. Fiquei com este bichinho, entre aspas, dentro de mim e é ótimo poder agora ensinar os valores olímpicos, poder ensinar o respeito, a amizade, a excelência e poder partilhar isso com os meus alunos. Fez uma união entre todos nós, que discutíamos as coisas, mesmo depois dos plenários, discutia-se, e cada um queria levar ideias para os seus países e falar e contestação. A Academia Olímpica dos Estados Unidos ofereceu, um dos representantes, ofereceu-nos um livro, um manual com várias atividades. E eu achei aquilo tão giro e não estava traduzido em português, mas eu utilizei aqueles manuais e aqueles jogos e adaptei e dei aos meus alunos na escola. É interessante ver os alunos pesquisar as bandeiras, pesquisar os valores, pesquisar para que servem estas rodelinhas que fazem os anéis olímpicos, o que é isso, e tentei transmitir esses valores na escola, enquanto que aqui em Portugal não existia. Isso foi uma mais-valia para os miúdos, dizer só o fair play, não serve só dizer o fair play, porque eles depois não veem isso em campo. Mas que ficou aquilo, impressionou-nos muito, quer a mim, quer ao Justiniano, e foi de uma extrema utilidade para nos levar a estudar melhor a história dos jogos e a forma como os jogos evoluíram.
de desporto escolar. No dia do desporto escolar na Escola do Cerco, resolvi começar esse dia da melhor forma, acendendo uma tocha e com o hino olímpico a tocar, com as meninas a caminhar e a fazer todo esse percurso. É claro que ficou marcado para sempre naquela escola este acontecimento, e desde aí nunca mais se deixou de celebrar o programa de educação olímpica nessa escola e os valores olímpicos. Fico muito orgulhosa disso, porque eu defendo muito isto e agradeço à Academia Olímpica a oportunidade que me deu em participar e me formar melhor como pessoa e como professora. E então eu fui, de facto, em 1981 à Olímpia, e foi com uma epifania. Fiquei perfeitamente espantado e atraído, quer pelo evento olímpico e a sua importância no mundo, quer, de facto, pelos seus valores e aquilo que fazia para a divulgação do desporto e da paz internacional. Quando regressei a Portugal, naturalmente, tornei-me adepto da criação também de uma Academia Olímpica em Portugal. Juntei-me assim a Fernando Machado, ao general Pereira de Castro, que até tinham feito uma promessa pessoalmente ao Samaranch, numa das reuniões, que iriam criar uma Academia Olímpica em Portugal. E o nascimento, em termos de pensamento, e posteriormente concretização da Academia Olímpica, nasce a partir do momento em que eu fui à Academia Olímpica Internacional como bolseiro. E ao regressar, encontrei aqui no comitê, aqui não, mas nas outras instalações, duas pessoas que me entusiasmaram a avançar para a criação de uma academia em Portugal. Foi porque tomámos conhecimento da Academia Olímpica, o secretário-geral era o Filaretos, que era também da Academia Olímpica. Falámos sobre o assunto um bocado, que havia a Academia Olímpica Internacional. Sabíamos que havia uma em Espanha, não é? Pelo menos. Foi a primeira que apareceu com o Conrado. Eu fui com o Matos Soares nessa reunião e viemos cá, falámos com o Luís Caldas, com o Fernando Machado, que era o idealista no meio disto tudo, não é? E aceitaram perfeitamente e começámos logo a trabalhar no assunto. Foi das primeiras coisas que nós fizemos. Reunimos, combinámos e fizemos um esquema do que devia ser a Academia Olímpica Portuguesa, com uma ideia de não ser uma coisa fixa em Lisboa, ser para o país todo. Quer dizer, o comitê não tinha influência no país, mas poderia tentar, foi a minha ideia, tentar passar pelo país todo. Eu passei a viajar muito, a procurar câmaras, autarquias interessadas, tanto para organizar sessões da Academia, como para organizar o Dia Olímpico, para passar pelo país todo, espalhar esta mensagem pelo país todo. E pronto, e foi assim. Para o Dia Olímpico ainda fui eu que fiz. A Academia depois tomou o balanço e seguiu viagem. E cá está, a fazer o seu trabalho como deve ser. Tivemos uma reunião com alguns elementos da Comissão Executiva do Comitê. Resolveu-se criar um grupo, uma comissão instaladora da Academia, mas tivemos aquele cuidado de que não deviam ser só bolseiros que vivessem em Lisboa, mas também no Porto, em Coimbra, porque a divulgação do olimpismo interessa que se faça por todo o país e não apenas as coisas aqui em Lisboa, mas nada. Do Porto, os bolseiros que entraram nessa comissão instaladora foi o Aníbal Justiniano e o Manuel Ribeiro da Silva. De Coimbra foi o Mário Martins e o César Pegado. De Lisboa foi o Fernando Freitas e fui eu. A comissão essa que foi reconhecida, podemos assim dizer, numa Assembleia Plenária do Comitê, no dia 4 de dezembro desse mesmo ano, e que realmente, a partir daí,
ficou instituída essa comissão instaladora e agregada a esses elementos, a esses bolseiros, iam 2 elementos da comissão executiva do comitê, que é o Nobre Ferreira e o Vasco Lince. E só em dezembro de 1987, em Troia, é que aconteceu a primeira reunião plenária da Academia Olímpica de Portugal. Foi uma aventura, efetivamente. A dispersão dos membros da comissão diretiva criou algumas dificuldades iniciais que foram superadas por reuniões muito frequentes que fizemos em vários pontos do país, e a primeira preocupação que tivemos era, com base e com o conhecimento do funcionamento da Academia Olímpica Internacional, digamos que houve uma sequência de intenções que transpusemos aqui para a nossa. Estou-me a lembrar do Orlando Azinhais, estou-me a lembrar de um professor Fernando Ferreira, estou-me a lembrar de um Fernando Monteiro, estou-me a lembrar de um Alberto Quadrio, estou-me a lembrar de um David Sequerra, que enfim fez parte do Conselho Diretivo, mas é uma pessoa que muito me marcou, do Matos Soares, do Cordal Garcia Alvarez. Como elementos importantes para a criação da Academia, tenho que referir naturalmente Fernando Machado, o Eugênio Pereira de Castro, o Eugênio Babel, com certeza, David Sequerra, Vasco Lince e eu próprio. Eu acho que foram as pessoas que de facto mais se interessaram, mais se envolveram e tinham perfeitamente noção que a Academia Olímpica tinha que ser, ou poderia ser, um elemento muito importante para a divulgação em Portugal do movimento olímpico e para a defesa dos seus valores, quer em termos culturais, mas quer também os valores morais. Quem realmente fez muito para a criação da Academia Olímpica de Portugal foi um executivo, portanto, do Comitê Olímpico, o Fernando Machado. Esse andava sempre a insistir connosco, quer dizer, na Assembleia, na plenária do Comitê, etc., que era necessário criar-se a Academia Olímpica de Portugal. E suponho que ele, com certeza, devia ter sugerido a tal reunião, que na tal reunião no Porto se fizesse aqueles convites dos bolseiros da Academia Internacional para fazer-se essa criação. Obviamente, o Dr. Agostiniano, o Sr. Fernando Machado, o professor Manuel Ribeiro da Silva, que eu conhecia melhor, e depois de participar na primeira sessão, Mário Martins, a doutora Emília Azinhais e Conrado Dorantes, que é participante, é conferencista na primeira sessão da Academia Olímpica. E há sempre uma pessoa que eu não esqueço, que é o Sr. Fernando Machado, que era uma pessoa ímpar, não é? O olimpismo estava dentro daquele homem, o olimpismo na sua pureza de olimpismo. Era um homem fantástico. Em 1987, realizou-se então em Troia a primeira Assembleia Geral da Academia Olímpica Portuguesa. Nessa Assembleia Geral foi eleito o Conselho Diretivo, presidida por Eugênio Babel, estatutariamente o Presidente do Comitê Olímpico e o Presidente da Academia Olímpica acumulavam o cargo, mas o Dião era o professor Fernando Freitas. Eu estive presente em Troia, eu e o Dr. David Sequerra, em representação pessoal, porque éramos bastante interessados na criação da Academia Olímpica, mas também em representação da Comissão Executiva do Comitê. Tinha que se constituir uma comissão e houve uma votação, sem ser secreta, quase de braço no ar. Houve ali uma hesitação no princípio entre o Justiniano e o Fernando Freitas. Houve ali talvez fosse o Justiniano, talvez ficou o Fernando Freitas e depois... O Sr. Fernando Machado foi uma pessoa que eu conheci quando entrei no Comitê Olímpico, era o tesoureiro, e foi ele que, de facto, foi um dos grandes ideólogos, se não talvez até o principal, para a formação da Academia Olímpica. Fernando Machado era o idealista. E tudo o que a gente propunha fazer com gente mais nova, como éramos nós,
Ele aceitava e acompanhava-nos e apoiava. Ninguém conhecia o que era a Academia Olímpica. O comitê, sim senhora, mas a Academia ninguém conhecia. Havia que divulgá-la. E como, naturalmente, fazendo a primeira sessão anual da Academia Olímpica, que foi feita na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, esta foi realmente a nossa primeira preocupação, paralelamente com o lançamento das candidaturas a bolseiros. Havia que dar ali um salto. As pessoas eram pessoas amabilíssimas, fantásticas, mas não tinham já uma grande capacidade. Os comitês olímpicos eram constituídos normalmente por pessoas já em final da sua carreira e precisavam de gente nova. E houve ali, ao princípio, um certo receio que a rapaziada do comitê da Academia fosse má conta do comitê quando as coisas estavam perfeitamente definidas, estatutariamente e isso tudo. E houve muito boa relação com a Comissão Executiva. Na altura, até o presidente da Academia era o presidente do comitê, que era Lima Belo, e, portanto, o presidente assistia a todas as reuniões que realizávamos ao longo do ano, no Porto, em Coimbra e aqui em Lisboa, e, portanto, deram um contributo excelente para que se concretizasse a ideia da criação da Academia. Havia sempre uma verba para ter a sua atividade independente, não ter que depender do comitê. Era o órgão do comitê, mas independente, com a sua direção, seguiu. Portanto, a Academia Olímpica Internacional definia para todos os países 1 ou 2 temas para serem abordados, que depois seriam tratados na reunião anual da Academia Olímpica Internacional. E, portanto, esses 2 temas eram sempre incluídos no nosso programa. Para além disso, naturalmente, nós incluíamos alguns que eram específicos nossos, ligados naturalmente ao desporto, à fisiologia, à pedagogia do desporto. Alguns atletas que nós convidámos participaram em algumas dessas sessões e até era uma forma de nós levarmos ao conhecimento dos participantes o que era a Academia Nacional e o que era a Academia Internacional. As sessões, quanto a mim, dividiram-se em 2 períodos. Um período em que as pessoas eram convidadas, participavam nas sessões anuais, por serem convidadas, por não pagarem nenhuma despesa, portanto, a Academia Olímpica pagava todas as despesas de viagens, alojamento, alimentação, etc. E um segundo período, que foi já com o Dr. Silvio Rafael, e era eu que pedi ao Dr. Silvio Rafael para alterar essa política, em que dividir as despesas. Era preciso, eu aprendi isso há muitos anos, para uma pessoa se interessar por uma sessão, por um trabalho, é preciso pagar alguma coisa, ainda que seja muito pouco. Há 2 figuras muito importantes e que várias vezes deslocaram a Portugal para participar em sessões da nossa Academia, e não só. Uma delas é mundialmente conhecida e é, de facto, o grande senhor do Olimpismo Mundial, que é o Dr. Conrado Durantes, que é um homem que tem N obras publicadas, até dizer basta, não é? Lembrarei o Daniel Poian Dias, que era reitor da Universidade de Toledo, naturalmente o Conrado Durantes, que esteve sempre presente. Recordo-me que na sessão do Algarve esteve presente a Monique Berlioz, que foi secretária de Jacques Chirac, morreu recentemente, quando ele era o maire de Paris, e foi secretária do Comitê Olímpico Internacional. Através do conhecimento com o Conrado Durantes, que era o presidente da Academia Olímpica de Espanha, em Olímpia, que foi a primeira vez que eu fui a Olímpia, eu conheci-o lá, e a partir dessa altura estabeleceu-se uma relação pessoal, até de amizade, que mais tarde, por ocasião do aniversário
da Academia Olímpica Espanhola. Eu fui convidado para ir a Madrid a essa reunião e a essa efeméride, não é? E aí nasceu a ideia que foi lançada, de facto, pelo Conrado Durantes, a mim, que era de se criar uma base para nascer uma Academia Olímpica Ibero-Americana. O que eu ressalvo na minha participação como Presidente da Academia Olímpica foi, por um lado, a entrada de jovens membros para o Conselho Diretivo, para os vários mandatos do Conselho Diretivo, a entrada de muitas pessoas para a Academia Olímpica e, sobretudo, porque apanhei a Academia Olímpica com 15 anos de existência quando comecei a ser Presidente. E foi preciso muita resiliência para não deixar morrer a ideia da Academia e foi preciso batalhar muito contra os velhos do Restelo que gostariam de acabar com a Academia uns e gostariam de comandar a Academia outros. Neste período, 2013-2017, houve vários momentos marcantes, mas naturalmente podem-se destacar alguns. Um deles tem precisamente a ver com as comemorações dos 30 anos da Academia e, neste sentido, a organização, a modernização dos serviços administrativos e, de alguma forma, também a renovação da imagem da Academia Olímpica, o seu logótipo e também aquilo que foi uma melhoria no âmbito da comunicação, a renovação do site e também um reforço da comunicação ao nível das páginas das redes sociais, ao nível do Facebook. Nesse ano chegamos ainda, naturalmente, a cerimónia em si dos 30 anos da Academia, que teve lugar em Odivelas, e um momento, naturalmente, de particular felicidade, e também, neste mesmo contexto, ainda a organização do programa de rádio sobre o movimento olímpico. Este programa foi englobado nas comemorações dos 30 anos da Academia e, em paralelo, mas não menos importante, a realização em Setúbal da Conferência Internacional sobre Educação Olímpica. Olímpicos.